Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais um episódio do nosso podcast Mulher de Fala. E hoje eu trouxe uma deliciosa, aquelas amigas assim, fitness, musa, deliciosa, real, oficial. Isis Barreto, seja muito bem-vinda. Olá, gente, boa tarde, obrigada. Tô super feliz de estar aqui. Um espaço pra gente conversar, bater papo, falar o que a gente quiser. Muito bom. E inspirar um monte de mulheres hoje. Antes da gente começar a contar a história de Isis, que é muito inspiradora, eu vou começar contando como que a gente se conheceu. Eu e Isis, a gente simplesmente começou... Aliás, nosso primeiro encontro foi brigando, né? A gente se conheceu real, oficial, no festival de dança, porque nós somos dançarinas. As pessoas que rebolam a raba. Isso Adoro. mesmo. E detalhe, né? Que uma advogada e uma médica rebolando a raba, literalmente. Pediatra, né, no caso, fofinha. Exatamente, que Só que cuida de não. crianças. Neonatologista, para ser ainda mais precisa. E a gente se conheceu justamente no estúdio de Juliana Paiva. Inclusive, Ju, beijo, tô te esperando aqui, tá? Obrigada, de nada. O que acontece? Quando a gente se conheceu, a gente passou por um processo de somos completamente diferentes uma da outra. Temos uma personalidade muito parecida. Porém, contudo, todavia, havia um choque grande, né? E isso já chegou assim, dando ordem em mim. Eu sou uma pessoa que adora mandar. A pessoa adora mandar. Aí, quando aparece alguém que manda em mim, eu falo, epa, tá tudo errado. Tudo completamente errado. Mas o nosso encontro foi, assim, um encontro de almas, né? A gente criou uma intimidade e uma afinidade que parece que a gente se conhece há 30 anos. Porque, obviamente, eu só tenho 30. E eu tenho 26. Os 9 foram extra. A gente largou, assim, lá na cadeira. Esquecemos dele. Mas o que foi mais delicioso no nosso encontro é que, apesar de a gente ser super diferente, a gente se respeita muito e a gente aprendeu os limites da outra. Porque Isis era aquela pessoa que ela chega na aula de dança como? Não dou bom dia. Exatamente. Não dou boa tarde. Não falo com ninguém, principalmente se eu tiver de TPM. E Celine é aquela pessoa que é como? Que chega, abraça, Ela beija chega e grita. como? Ela chega pulando, meu amor, porque a pessoa vende energia, né? A pessoa tem 18 anos eternamente, então vende energia. Mas só que dentro do nosso ambiente, a gente sempre ficou muito à vontade. O que eu acho que é muito válido a gente trazer aqui nessa discussão é que a gente dança ritmos, né? Que é música popular baiana. Não sou aquelas brasileira. letras incríveis. Aqueles funks marotos. Bem aquelas letras inspiradoras, assim, que deixam a gente, assim, emocionada. Só que a primeira barreira que a gente quebrou foi justamente a gente ter conseguido fazer aula de dança dentro de um contexto onde médico pode dançar, gente. Médico pode postar foto e vídeo dançando no seu Instagram. Uau! Com roupa colada. A gente adora chocar a Curta. sociedade, né? A gente adora chocar a sociedade. Porque advogado e médico não podem fazer isso. E o mais curioso é que na nossa sala, inclusive, a gente tinha quantas médicas na época da nossa turma? Nossa, pelo menos umas 8. 4 ou 5, não? Não, acho que era mais. Enfim. Mas tem advogada também. É porque no total devia ser umas 10 pessoas dessa área, mais ou Mas menos. então, dentre 10 mulheres, a gente tinha 90% da turma era médica e advogada. Que é justamente pra gente deixar claro que a coisa do preconceito, do você não pode dançar esse tipo de música, do que se eu danço esse tipo de música, eu sou menos mulher, menos respeitável. Isso tudo tem que ir por terra, né? Porque a gente tá aqui justamente pra provar que você pode ter uma profissão, você pode ser respeitado dentro da sua profissão, você pode atuar na sua profissão, porque muitas vezes quando a gente fala que você é médica e que eu sou advogada, dá aquela sensação de que a gente não atua, né? Ai, mas que nada, não deve trabalhar. É por isso que ela posta esse tipo de coisa. E eu tenho uma rede social que é chocante, né? Minha rede social é justamente para derrubar todos os tabus. E você, apesar de ser médica, é uma das poucas lá na turma que também fazia posts no seu Instagram. É verdade. E Com a coreografia, inclusive, não era só postando que eu estava indo dançar. E isso, não, trechos do vídeo da aula, dançando. E isso é uma coisa que é importante, isso que é bacana a gente ressaltar. Porque a gente vem de uma sociedade que a gente não aceita muito isso, né? Então, ai, gente, mas a médica... se eu postar isso no meu Instagram, se as pessoas souberem que eu danço esse tipo de música, como é que vai ser dentro do meu consultório? E é engraçado isso, porque assim, eu não trabalho tanto em consultório, eu trabalho em UTI, neonatal, né, para recém-nascidos. Mas é uma coisa engraçada que, às vezes, quando tem algum residente, né, algum aluno que tá chegando novo, e aí eu vou ser apresentada pela minha equipe, pela minha enfermeira, não, aquela ali é que dança. Aquela ali é que
que dança fit dance na época, né? Que é Sim. aquela que rebola, sabe? E mostra vídeo. Então, assim, é legal que as pessoas estão começando a aprender a separar uma coisa da outra. Elas me encaram como uma boa profissional, elas me têm como uma referência, e nem por isso eu sou mais, eu sou menos, porque eu deixo de dançar no meu tempo livre, né? Elas elogiam muito quando eu posto vídeos, elas curtem, elas comentam, elas compartilham, enfim, é bem legal. E é muito importante quando a gente fala sobre isso, porque assim, as pessoas sempre falam que você, dentro do seu Instagram ou de uma rede social, onde outras pessoas vejam o que você faz, não deve postar isso. Como se isso anulasse o que você faz na sua vida. Porque o que me incomoda dentro dessa briga de rede social do que é permitido, do que não é permitido, é justamente que você vira um grande hipócrita. Porque se eu faço isso, se isso faz parte da minha rotina, dentro da minha cabeça, que é um contexto de vida real, eu só partilho aquilo que eu vivo, não fazia sentido esconder. Não postar. Porque isso não me faz mais ou menos profissional, mais ou menos mãe, melhor ou pior do que ninguém. Só que as pessoas, elas vivem justamente cercadas. E me chocava o tanto de mulher que tinha, inclusive, né, dentro a nossa volta, que tinha esse medo. Então, não, mas e se eu postar isso aqui, eu vou dar aula, mas as pessoas vão achar o quê de mim? Mas como se as pessoas tivessem o direito de julgar quem é você e aquilo que você faz nas horas livres, porque isso vai te rotular. Inclusive, eu tive um filho há pouco tempo, né? Meu filho tem 1 ano e meio. E aí... Delicioso da Silva Sauro. E aí foi uma das coisas que me perguntaram, mas você vai continuar dançando esse tipo de coisa? E eu fiz, gente, mas por que não? Sabe? E assim, a babá dele, inclusive, fala, ai, olha as músicas que a senhora dança, porque na época que tudo ficou fechado na pandemia, a gente começou a fazer aula online, eu fazia em casa, na sala, né? Enfim. Ele do lado. E com ele do lado. E aí, hoje, ele dança comigo. Eu começo a dançar e ele dança comigo, ele tenta imitar meus movimentos, e a babá fica olhando assim, eu fiz, gente, mas assim... Eu sou o exemplo do meu filho e não tem problema nenhum ele dançar. Ele não faz a menor ideia do que ele tá dançando. Isso. É só um ritmo pra ele, não tem nenhuma noção das letras. Então por que ele não pode se balançar? É gostoso, é divertido. E criança não problematiza a letra, né? Quem problematiza são adultos. Exato. A gente, na verdade, eu inclusive, pra eu conseguir dançar determinadas músicas, eu confesso que eu tive que fazer uma abstração. Então, eu parei de prestar atenção em determinadas letras. Tem música que eu não faço a menor ideia do que ela diz. Mas, meu amorzinho gigado é gostoso. Ó, amanhã tá ali, até amanhã de manhã. E não estou preocupada. Inclusive, a gente já teve isso em aula, né? De você não prestar nenhuma atenção na letra. Eu dizer, gente, mas o que a gente tá dançando? E na hora que você problematizou, lascou mas tudo. Mas por que você tá prestando atenção na letra? Gente, chocante. Não, a parte chocante é quando você se depara com a realidade. Quando você tá lá empolgadíssima no movimento, você fala, é o que ele tá dizendo ali que eu tô fazendo? Como assim? Não, isso não vale, isso não serve, não quero não, volta. Mas a gente dança mesmo assim. Mas, claro, sempre. Mas assim, ó, Ju, ela tem um papel muito importante. Inclusive, assim, vou fazer bem um jabá aqui do estúdio de dança de Ju, né? Porque eu sou muito apaixonada. Eu chamo, inclusive, de Casinhas do Sonho, Live to Dance, porque é, de fato, um lugar que, para mim, foi muito libertador. Fez parte do meu processo. Eu era uma pessoa extremamente sedentária, você sabe da minha história. Eu era uma pessoa extremamente sedentária. Eu passei a vida inteira sem fazer absolutamente nenhuma atividade física. E no dia que eu entrei no processo de, depois da segunda gestação, 18 quilos a mais do que o meu normal, eu precisei emagrecer, tem que fazer uma atividade física. Eu falei, gente, mas eu odeio tudo. Tudo é tão chato, diferente de você, que é uma musa fitness. Eu realmente, pra mim, era um grande sacrifício fazer alguma atividade. E dançar nunca pesou. Porque pra mim, dançar sempre foi diversão, sempre foi lúdico. E aí tem a coisa de como Ju conduz, né? Isso dentro do processo da aula, que pra mim fez muita diferença. Porque não foi fácil. Eu vivi um processo de desconstrução, tanto pessoal, quanto de passar por cima da sociedade mesmo, porque eu fui extremamente criticada. E dentro desse processo, você ser acolhido pela professora, pela pessoa que tá ali à frente, ela sempre naturalizou tanto. A gente não conseguia vulgarizar os movimentos, a gente não conseguia vulgarizar a dança, porque dentro do contexto que era apresentado não tinha esse quê de vulgaridade. Inclusive, nas nossas apresentações são assim, né? As pessoas perguntam, nossa, mas aquela é a turma de ritmos? Ainda tem do isso, tanto né? que Nos festivais. do tanto que ela consegue não vulgarizar o que a gente está apresentando como coreografia, e te deixar né? à vontade para fazer aquilo. Você vê que a gente faz aquele lance lá de deita no chão, não sei o que, abaixa que é tiro.
Gente, nunca no contexto, na história da vida, a pessoa vai fazer aquele outro movimento. Mas ali dentro é a Na coisa nossa do casinha aqui fechadinha. você pode tudo, aqui se liberte. E você sai da aula como, né? 100 quilos mais leve. Extasiada. 100 quilos mais leve, porque assim, a proporção do bem-estar que ele causa não chega nem perto do tamanho do que é você vencer e ignorar essas letras, né? Então assim, ó, Certeza. vamos todos dançar, minha gente, porque quem dança é muito mais feliz. Digo isso a vida inteira. Mas vamos mudar o nosso enfoque, porque agora eu quero falar de quem? De Isis médica, minha gente. Porque Isis, uma pessoa que é neonatologista, pediatra, virou mãe. E aí, como é que tudo isso funciona? Porque eu tenho um monte de dúvidas, né? Se ela que eu tinha uma lista de dúvidas para perguntar aqui, porque eu tenho certeza que é a dúvida de todo mundo. Quando a gente pensa numa médica, quando a gente pensa numa pediatra, a gente já pensa automaticamente que ela vai ser a mãe mais foda do planeta. Pô, quem que me salva dos meus perrengues? A médica. Quem que resolve todas as doenças? Quem que me deixa segura? A médica. E aí, de repente, a médica muda de lado e se vê mãe. Conta aí pra gente como é que foi esse processo. Na verdade, conte desde o comecinho. Como é que B surgiu? Como é que você sonhou com ele? O processo da medicina? Como é que foi tudo na sua vida? Vá contando a história aí. Bom, para começar, que a maioria das pessoas acham que médico escolhe desde o dia que nasceu, né? Desde os 3 anos de idade, no dia que aprendeu a falar que quer ser médico. E assim, não necessariamente. Na verdade, eu nunca quis ser médica. Minha mãe trabalha na área de saúde, minha mãe foi enfermeira, né, por mais de 30 anos. E aí eu tinha isso da área de saúde porque era o que eu tinha de vivência em casa. Eu tinha muito mais exemplo da minha mãe do que do meu pai em casa, que meu pai permanecia menos tempo, porque ele trabalhava viajando. E aí eu sabia que eu queria fazer área de saúde. Tanto é que eu fiz medicina, mas eu fiz fisioterapia, eu fiz biologia. Então eu Você sabia... chegou a fazer faculdade? Não, você só prestou vestibular. Eu prestei vestibular. Ah, tá. Eu prestei vestibular para fisioterapia e biologia. Eu cheguei a fazer 6 meses, porque eu sabia que era alguma coisa de área 2, que eu queria, era alguma coisa disso, mas assim, Sim. acabou não rolando. E fiz medicina. E eu fiz tão tranquila, porque não era uma coisa que eu sonhava e que eu queria muito, que eu passei no meu 3º ano na primeira tentativa que eu fiz. Então foi muito CDF, suave. né, gente? A pessoa o quê? Nasceu pronta. Médio. Nasceu pronta, amor. Enfim, e aí, engraçado que dentro da medicina, desde o início, porque a gente demora os 3 primeiros anos pra gente começar de fato a ter contato com pacientes. Antes disso é uma coisa que é muito... Teórica. Obrigada. Muito teórica, exatamente. E aí, no 3º ano, quando a gente começou a conviver com o paciente, eu tinha certeza absoluta que eu não queria trabalhar com adulto. Então, eu me apaixonei por pediatria antes de começar a viver pediatria na faculdade. Então, eu sabia que eu não queria trabalhar com adulto e eu ia trabalhar com pediatria. Então, eu comecei meu desenvolvimento nessa área desde o 4º ano de faculdade. Mesmo a gente só entrando no internato no 5º, no 6º ano, que é quando a gente começa a ver de fato o paciente, cuidar de fato de paciente. Sim. E aí, fiz a pediatria. Da pediatria, eu me subespecializei na neonatologia, que é aquela especialização que a gente cuida dos bebês, né, de 0 a 28 dias de vida. Nunca gostei muito de trabalhar em emergência, eu sempre gostei da UTI, eu sempre gostei do intensivismo, do cuidado intenso dos bebês, que é o que eu faço até hoje. Pra quem é leigo, assim como eu, né? Qual é a diferença do cuidado intensivista? Porque quando a gente fala de UTI, a gente já pensa em caso grave. Exatamente. Bem grave, né? Mas como é que funciona isso em bebês? Assim, ele já nasce com um problema de saúde bem sério, é assim? Exatamente. Eu trabalho em 2 UTIs, que é uma UTI geral de neonatologia e uma UTI cirúrgica de neonatologia. Então, assim, numa dessas UTIs eu só recebo bebês que precisam fazer cirurgia e isso acontece com 1, 2, 3, 5 dias de vida. Sim. Então, assim, eu gosto desse cuidado. É o meio que eu me sinto, de fato, importante na vida de alguém quando eu tô cuidando dessa forma, mais do que de outras formas, não que elas sejam menores. Sim. Mas eu me sinto bem assim. Então, assim, eu cuido de bebês recém-nascidos doentes. Então, eles ficam internados na UTI porque geralmente estão doentes. Bem doentes, né? Bem doentes. Assim, o nível de urgência para ele parar na... Ou não, é porque tem isso também de... Quando nasce, na verdade, vai pra UTI também por uma questão preventiva. Eu já li alguma coisa sobre isso, não sei se é exatamente assim, mas aí você explica melhor. É porque na maioria das UTIs privadas, a gente tem unidade semi-intensiva dentro da UTI. Então, às vezes, você não vê bebês tão graves porque eles estão nos leitos de
UTI, né? Unidade semi-intensiva. Sim. E não de UTI. Então, você vai ver bebês que não são tão graves assim, que passam 6, 12, 24 horas só naquele ambiente e depois são liberados de alta para ficar com a mãe no quarto. Mas nas unidades onde eu trabalho, de fato, é apenas UTI. E aí são só entendi. bebês graves mesmo. Mas não tem isso, não? Então eu fiquei doida, porque eu li alguma coisa que quando o bebê tem até 30 dias, não sei se é até 30 dias, mas quando o bebê tem até uma determinada idade, até uma gripezinha que ele tenha, ele precisa necessariamente ser internado em UTI por conta do cuidado que é mais extremo. Isso é assim na prática? Na verdade, sim, a gente pode dizer que sim, porque assim, os bebês recém-nascidos, eles têm uma chance de ter uma gravidade do quadro muito elevada, mesmo com doenças que são relativamente simples. Sim, então, uma entendi, gripe num bebê entendi. pode ser uma pneumonia e não só uma gripe. Então, por isso que Entendi. eles geralmente vão pra UTI, porque a chance deles ficarem muito graves é muito grande. Ah, entendi. Entendi. Faz sentido. Mas deve ser uma dor, né? Imagine cuidar do bebê e cuidar da mãe, Da meu mãe. amor. Porque assim, a mãe tem acesso à UTI. 24 horas. Nesse período fica junto 24 também, horas. A mãe e o pai têm acessos livres, podem dormir na unidade se eles assim claro. quiserem. Eu não ia sair nem a pau. Ninguém me tirava. Se eu ficasse no corredor, na cadeira, tá ótimo aqui. Super confortável. Nunca reclamei. Nunca falei mal. Mas unidades De uma neonatais cadeira. e de pediatria, que são menores de idade, os pais responsáveis legais têm que ficar 24 horas ao lado do bebê. E aí surgiu o B nessa história toda. Como é que foi? Que demorou. Você já sonhava? Você de já sonhava em aceitar ser mãe? B. Como é que foi esse processo? Como assim demorou? B, não ouça isso não. Sua mãe é doida. Eu amo você, meu filho, do fundo do meu coração, mas assim, demorou pra te aceitar. Não, demorou pra você aceitar a ideia. A gravidez. Sério? A gravidez. Volte aí essa fita. Não lembro disso, não. É. Enfim, na verdade, eu nunca tive aquele desejo absurdo de ser mãe, que é outra coisa, né, que eu acho que é muito clichê. Todo médico queria ser muito médico, toda mãe queria ser muito mãe, Sim. né, e assim, que tem gente que sonha, que nasceu pra isso. E eu dizia, não, gente, aqui eu tô muito nova, eu tenho muita coisa pra fazer, eu ainda tenho que estudar, eu ainda tenho que trabalhar, eu ainda tenho que comprar minha casa, eu ainda tenho que comprar meu carro. Tudo era muita prioridade antes de ser mãe. Normal. Né? Principalmente na nossa geração. Tem que trabalhar, tem que crescer, tem que ter dinheiro pra depois pensar em ser mãe, né? E aí eu empurrei por muito tempo, até que veio um estalo. Disse, gente, eu quero ser mãe. E aí, só que nessa época... Mas surgiu de você ou foi Rodrigo junto? Foi junto. A gente sentou, começou a conversar, e aí, tal, você acha? A gente já tinha 2 anos casados, já namorava, né, há mais de 2 anos. Eu já tinha mais de 30. Tá na hora, amor. O relógio biológico, ele tá assim, batendo. gritando. Depois dos 30, ele começa a gritar, na verdade, né? Pois é. Eu fico imaginando a mulher que não quer ser mãe, que ela se lasca, coitada, porque a sociedade cobra. Muito. E você já fica naquela assim, se não for agora, não vai mais. Se E não aquela for- coisa, é você bem casa pesado. e vem filho quando? Vem filho quando? Vem filho É. quando? Gente, eu tô casando agora, deixa eu curtir o casamento, Sim, né? é um mal da humanidade, não tem jeito. Exato. E aí, só que aí, a minha dificuldade da aceitação foi o seguinte, você trouxe várias vezes aqui, que eu sempre fui de atividade física, que eu sempre Sim. gostei. Sim, Óbvio que tem alguma coisa com o meu corpo, não é pura e simplesmente por saúde. sim. Desde sempre, eu sempre gostei de ter aquele perfil de corpo físico, né? Eu sempre fui magra, eu nunca fui gorda, mas assim, eu gostava de ser malhadinha, de olhar meus músculos e tudo mais. Malhadona. A gente sabe, a gente vê, né, no caso. E aí, Ela pega toda vestida, assim, nem dá. comportada. Nem dá pra mandar o povo sair do Spotify pro YouTube Dá pra te pra olhar. tirar o Pra braço, ver pra o gente ver o quanto braço. músculo você tem, meu amor. Porque presta atenção, assim, já desisti, inclusive, de chegar nesse índice aí, nesse percentual de massa magra. Ai, meu Deus do céu. Melhor. Sonho. Conte. Enfim. E eu tinha conhecido o CrossFit há uns 10 meses, mais ou menos, que eu comecei a treinar. E eu falo muito assim, que eu tava na minha melhor fase física na época que eu engravidei. Sim. Então, assim, eu tava pegando muito peso, eu tava muito magra, eu tava cheia de gominho, cheia de músculo, eu tava maravilhosa. E aí eu descobri que eu tava grávida. Não obrigatoriamente a gente precisa parar de fazer atividade física, né? Não existe isso porque gravidez não é doença. Sim. Mas você tem que pegar um pouco mais leve, porque afinal de contas o seu corpo tá gerando um outro ser vivo. Então, assim, parte do seu nutriente, parte do seu sangue, parte de você de sua energia tá sendo enviada pra um ser vivo que tá em crescimento muito rápido. E nessa hora ser médica deve pesar pra 2 cacete. vezes. Porque assim, você entende tudo.
né? Você vai além. Não é só o conhecimento que todo mundo tem de que, olha, pega leve. Você ainda fica aí, ó. Tem que medir os não sei o que lá, os nutrientes. Eu ainda ficava olhando o relógio pra saber quanto de batimento eu podia chegar, porque se passasse do valor tal, exatamente. Só que, ao mesmo tempo, eu tava numa fase que eu tava muito bem, fisicamente. Então, eu dei uma ignoradinha nisso. Eu fiz assim, gente, eu não tô sentindo nada. Tá no início da gravidez, até os 3 meses. O útero, ele tá completamente dentro da bacia. Então, a chance de você ter algum trauma, alguma coisa que faça algum mal pro seu bebê é muito, muito rara. Você tem que ter um acidente grave pra acontecer alguma coisa, né? Uhum. Então, eu continuei treinando. E aí, nesse período também, eu tive uma ameaça de aborto. E foi nessa hora que de fato, minha ficha caiu. E aí eu fiz, não, eu vou precisar parar. Eu fiquei parada, se eu não me engano, de 9 ou foi 10 semanas de gravidez até 16. Então eu passei 1 mês e meio sem fazer absolutamente nenhuma atividade física. Eu não podia fazer nem caminhada. Eu fiquei em repouso, mas não fiquei em repouso absoluto. E aí nesse período foi, eu acho que a pior fase que eu tive nesse período da gravidez, que eu já estava em terapia e eu discutia muito isso com minha psicóloga, porque eu dizia, gente, mas eu preciso me movimentar, porque o meu corpo tá pedindo. Mas a cabeça, e meu filho que tá aqui dentro, o que é que eu vou fazer? Sim. Então eu tive muita dificuldade nesse período dessa aceitação por isso, porque eu não queria deixar de ser Isis pra ser mãe de Bernardo. Ainda. Entendo perfeitamente. Que é bem difícil. Uhum. E que a gente tem muita dificuldade de voltar a isso depois que o bebê nasce. E que a gente vai, tipo assim, lembrando que sim, existe um indivíduo aqui depois da criança, né? Eu falo sempre isso. E aí, foi nesse processo que eu comecei a aceitar minha gravidez. Então, quando eu voltei a treinar, eu voltei pro CrossFit ainda. Só que aí eu consegui aceitar o fato de que eu não ia fazer o que todo mundo fazia. Então, tiveram várias atividades que eu deixei de fazer, eu diminuí todas as minhas cargas, mas eu continuei fazendo CrossFit até 6 meses, e que foi muito tranquilo, foi muito saudável, fui acompanhada pela minha obstetra, tudo direitinho, nunca tive nenhuma alteração de exame físico, nem de exames da gravidez mesmo, foi tudo direitinho. E aí, transcorreu minha gravidez. Claro, o CRM positivo que a gente brinca, né? Todo médico tem que ter uma intercorrência. Teve intercorrência no parto, mas graças a Deus foi tudo bem. E aí que veio o Isis mãe e pediatra, depois que B nasceu. Os primeiros... Ou seja, a mulher, assim, a vida dela é passar por conflitos pessoais, né? Porque ela passou pelo processo de meu corpo, meu filho é meu corpo, um mexe no outro, eu tenho que me anular e é bem pesado, assim, né? A gente já passa por um processo de anulação. Toda mãe, na verdade, passa por um processo de anulação que eu costumo dizer que depende do quanto você desejou a gestação. Exato. Porque quanto mais desejada ela tiver sido, mais light é a anulação. Abdicação. Então você se anula, mas você fala, mas eu queria tanto. Mas eu tô realizando um sonho, sabe? E tem o outro lado, que é justamente da pessoa que eu conheço várias mulheres como você. E muitas, inclusive, que nem planejaram, né? De repente aconteceu, pato, grávida. Mas entraram num processo não só de anulação de corpo, porque no seu caso está diretamente ligado à atividade física. Sim. Mas eu conheço mulheres que tiveram que abdicar de profissão. Então, por exemplo, que de repente viviam num processo de viajar muito, pessoas que são empresárias ou que trabalham em altos cargos de empresas grandes, e aí tiveram que abdicar dessa coisa do trânsito, porque tem um descolamento aqui, porque tem uma intercorrênciazinha ali. E nesse momento, quando você tem que colocar seu filho ou sua profissão, seu filho ou seu corpo, é muito delicado esse processo, porque não transferir a sua frustração pessoal para o bebê e culpá-lo é uma linha tão pequenininha, porque você pode acabar fazendo isso todos os dias, mesmo sem perceber, né? Exato. Então, a pessoa superou todos os conflitos. Então, vá pro segundo. Só um parêntese rápido. É que a gente tá falando corpo aqui, mas assim, não era apenas isso. Mas era o fato de que, assim, Sirene sabe, eu sou uma pessoa de muita energia, eu sou muito inquieta. Então, assim, eu tinha dias que eu ia pra dança, fazia aula de jazz em seguida, e em seguida ia pro CrossFit. Eu fazia 3 atividades físicas e de noite eu ia dar plantão. Sim. E era uma coisa, assim, surreal. Então, assim, era a questão de que ficar parada pra mim era muito desconfortável. Não poder fazer uma atividade física, pra mim, era muito desconfortável. Não só pelo meu corpo, né? Não só pela estética. Sim, importante. Aí, quando eu me vi mãe, ainda teve uma nova questão. Que eu acho que, assim, são coisas que a gente precisa debater.
Porque é difícil de aceitação na sociedade. Que tem aquela coisa assim, na hora que meu filho nasceu, que ele chorou, que eu bati o olho, eu me apaixonei. Não. Sim. Não. Porque nesse momento veio primeiro a pediatra. Antes de eu me ver mãe, me vi pediatra. Então eu via um recém-nascido que precisava ser alimentado e precisava ser trocada a fralda. Não, e detalhe que você é uma das pessoas mais práticas que eu conheço na vida. Mais racionais que eu conheço na vida. Então, não, eu não olhei pra ele e fiz assim, ai, gente, o amor da minha vida. Eu só dizia, gente, eu vou ter que acordar agora de 2 em 2 horas pra amamentar. Meu Deus, eu vou ter que trocar a fralda. Meu Deus, eu não vou ter mais vida. Meu Deus. Sabe? Aquela mente inquieta, pensando no pós. Ansiedade nem passou perto. Eu lembro da foi minha segunda semana, que as pessoas diziam, aproveite pra dormir quando ele estiver dormindo. Eu dizia, gente, de dia eu vou fazer 1000 coisas. Eu vou arrumar as coisas da casa, eu vou fazer comida, eu vou fazer... Eu não conseguia descansar, porque isso, eu não tinha aquela relação. Aquela coisa de ficar olhando pro berço e ver o bebê dormindo. Não tinha. Até que, de novo, um dia deu um estalo e eu fiz assim, gente, eu amo essa criança. Nossa Senhora. Aí eu acho que assim... Como que ele mexe comigo, né? Eu Sem acho falar que uma com palavra. umas 3 semanas ou quase um mês foi quando eu tive esse estalo assim e eu fiz, gente, eu sou mãe. Aí que aquele negócio desceu e aí eu comecei, não, eu faço por ele, eu faço por ele, Mas eu faço por ele. também tem a coisa do puerpério, né? Também. Tem a questão do hormônio. Assim, eu acho que o que acontece hoje é que as pessoas romantizam muito a gestação e o bebê. Muito. E as pessoas, elas não gostam muito de falar. Eu sempre disse isso. Eu lembro que na época que eu tive Júlia, 13 anos atrás, eu tinha um blog. Ou seja, eu sempre fui blogueira, tá, gente? Eu tinha um blog real. Mas na época que blog era o blog de escrever, sabe? Então, como eu sempre amei escrever, acho que você chegou a ver. Sim. Meu blog eu ressuscitei. Logo quando eu nasci, você me deu. Então, e aí eu consegui resgatar lá uns textinhos. Mas eu tinha um blog que eu contava tudo isso justamente porque, na minha cabeça, a vida nunca foi conto de fadas. Então, eu não gosto dessa coisa da romantização da gestação. Olha, agora você tem um ser que depende de você. A sua vida está totalmente entregue a ele. Aí acende aquela luzinha e estamos num conto de fadas. Gente, a vida real é tão diferente. Ninguém me conta que a gravidez é super sacrificante. Eu passei muito mal na minha gravidez. Muito mal. Amiga, eu passava acho que, sei lá, com 6 meses de gestação. Eu retinha tanto líquido. Eu tava tão inchada. Eu sentia tanta dor nas costas. Que eu falava assim, ó, por que não pode ser prematura? Juro. Porque na hora você não raciocina, Sim, claro. né? Você não vai pensar de uma forma de, ai, gente, não vai nascer com 9 meses completinhos, amor, presta atenção. Dizia que com 37 podia nascer, eu já queria ir parir no dia seguinte, porque eu detestei estar grávida. Meu corpo sentia cada milímetro, sabe? Assim, pra mim era uma delícia o chute, eu achava uma delícia. Principalmente no começo, que era levinho. Depois, quando aquele chute era me tire daqui que não tem mais espaço, eu já falava, caramba, como assim? Por que tive ninguém te avisa exatamente sobre isso? Que eu enjoei 4 meses. Ainda tiveram Vomitei enjoos, todos esses 4 meses. horrível. E do 7º mês em diante, porque B já ficou encaixadinho, a cabecinha já ficou pra baixo desde o 7º mês. Ele chutava meu estômago todas as vezes que eu comia e eu vomitava todas as vezes até parir. Então, Imagine. até os 9 meses, eu vomitava todos os dias. Era um negócio surreal. Quando eu fiz 37 semanas, eu comecei. Meu filho, a gente vai começar o tratamento pra gente parir agora. Você não tá entendendo? 10 dias depois eu entrei no trabalho de parto, do tanto coisa que eu fiz. E o pior não é isso, é que assim, a gente acaba criando uma cultura de estar grávida é lindo, a gestação é linda. Você tá toda linda, mulher seu gestante corpo é lindo. está linda. É. E no momento em que a gente vai pra vida real, o que acontece? Você se sente culpada. Porque você fala, gente, mas todo mundo acha lindo. Eu não posso abrir a boca pra falar que não é lindo. Exatamente. Todo mundo fala que não é desconfortável. Ai, mas então, eu tô gerando um ser humano. E é eu por não isso posso que é reclamar desconfortável. disso. Mas então, eu não posso reclamar disso porque eu estou dando a vida. Então a gente entra num processo de romantização e a gente começa daí. Na verdade, a mulher já sofre desde sempre. Mas assim, falando especificamente das mães, a mulher já sofre daí a se sentir culpada. O processo de culpa começa aí, quando você já entende que eu estou sendo diferente do mundo inteiro. Aí, salvo quando você tem alguma amiga, vida real, que senta do seu lado e que fala, amiga, calma, é bem assim, ó, vai piorar. Se prepare que é daí pra pior. Então, quando você tem uma luz dessa na sua vida, que são poucas, porque eu acho que o que acontece? A gente tem uma mania de super proteger.
A gente super protege criança, a gente super protege idoso, a gente super protege grávida, porque a gente acha que é um ser muito vulnerável. E é. Mas a super proteção, na minha cabeça, nunca foi positiva. Em nenhum grau, com ninguém. Eu acho que você precisa ter cuidado, mas super proteger não. Aí você quer super proteger a mãe, porque olha, então ela tá grávida. Não conta que vai ser assim. Vai que com ela não é. Aí você fica naquela, conta a verdade, não conta a verdade. Se eu contar a verdade, vão dizer que eu estou o quê? Demonizando a gestação. Que eu estou desejando mal, que eu estou querendo que... A gente não entra nesse conflito. Com certeza. Aí você fica numa situação onde você não fala. Eu só e vou ela falar... tá lá sofrendo e ela não tem nem, ela não pode nem olhar pra você e dizer que tá sofrendo, porque tem alguém sempre dizendo, não é isso tudo não, calma, vai passar, fica tranquila. Exatamente, E aí que diminui as suas dores, as suas angústias, que faz você se sentir cada vez menos mãe. Se eu tô fazendo isso é porque eu sou muito péssima muito como ruim. mãe. E aí quando você já leva isso da gestação, quando o bebê nasce, que é perfeito o que você colocou, porque assim, eu na minha primeira gravidez, eu tive de fato um momento de encontro, assim, acho que eu ansiei muito, eu queria muito estar grávida, eu passei 6 meses tentando engravidar de Ju, então foi um processo que foi mais forte pra mim. Mas assim, eu me lembro que na segunda, quando me mostraram Liz, assim, ela é linda, mas eu tô super enjoada, eu quero vomitar, alguém me tira daqui. E aí aumentaram a minha dose de anestesia e eu tava muito mal e eu não conseguia ver, mas em compensação, quando eu fui pro quarto, já peguei no colo, já fui dar banho, porque aí você, na segunda gestação, você já é outra mulher, né? E é isso, assim, na sua primeira gravidez, tudo é novo. Por mais que alguém lhe diga, vai acontecer isso, depois vai acontecer isso, é novo. Pra você é a primeira vez que você tá passando. Então, assim, eu falo muito com relação à maternidade também. Que tem muitas coisas que eu fiz com B que talvez eu não faça no meu segundo filho. Eu tenho certeza porque que não faz. Eu precisava passar por aquilo no meu primeiro filho, porque eu precisava viver aquilo. Eu precisava viver determinadas coisas na minha gravidez. Por exemplo, na minha próxima gravidez, é muito, muito, muito provável que eu tenha uma aceitação com relação à atividade física que vai ser muito mais tranquila. Porque eu tô me preparando de antes que eu quero ser mãe, que eu quero engravidar novamente. E que eu vou passar por isso. E que eu vou ter restrições. E que eu vou ter limitações. E tá tudo bem, porque depois de 9 meses as coisas voltam. Como eu vi agora, que as coisas voltaram. Porque eu já voltei a treinar. Sim. Entende? Então, assim, eu acho que tem muito isso também. Na sua segunda gravidez, é muito mais fácil de você lidar com determinadas situações. Porque por mais que você não precise passar por determinadas situações, obrigatoriamente, você sente essa necessidade de passar por elas. Por quê? Porque é novo, né? Sim, com certeza. Mas aí me conte como é que era o papel de B chegou e eu sou médica. Como é que trata tudo? Desde os primeiros cuidados, né? Porque você tá acostumada com o bebezinho. No hospital que você trabalha, você tá acostumada com o bebezinho também recém-nascido, primeiros dias. E aí, como é que foi ser mãe e não ser a médica? Eu lembro que eu brincava quando eu dava plantão ainda grávida, né? Na época a gente ainda podia ficar grávida até perto de parir dentro do hospital. Hoje em dia tem uma lei que não permite ficar no cuidado direto com um paciente. Mas tem a ver com a Covid? Não. Pelo risco biológico. Sim. Em geral. Uhum. Enfim. E aí eu lembro que eu, assim, perto de parir já. Porque assim, eu trabalhei até uma semana antes de parir. As minhas diziam, tem que trocar a fralda do neném ali, deixa a doutora Isis ir trocar pra ela ir treinando. Sim. Então, assim, ainda tinha essa brincadeira. Então, assim, eu acho que foi válido a experiência de ser pediatra neonatologista logo no início da minha gravidez, no início do meu pós-parto, né? O meu primeiro mês, de fato, eu não sofri muito com o cuidado de B. Porque, assim, eu não tive, graças a Deus, que eu sei que tem muita gente que tem e, assim, precisa de ajuda e se tiver necessidade, procurar mesmo. Eu não tive nenhum problema em amamentá-lo. Eu nunca tive... Outro detalhe, assim, muito importante. Você ainda amamenta B? Ainda não. B parou de mamar com quanto tempo? 1 ano e 3 meses. Você amamentou até 1 ano e 3? Sim. Guerreira, assim. Eu nunca amamentei, né? Por questões alheias à minha vontade. Mas eu vejo um processo também de romantização da amamentação que é bem perigoso. Assim, poucas mães, pouquíssimas, e eu observo muito isso, porque isso é uma coisa que mexe diretamente em feridas minhas, né? Então, assim, eu vejo muitas mães que trazem a questão da amamentação, primeiro, como se você não amamentar, você é um monstro. Aí eu já saí, assim, na verdade eu já sabia que eu não podia amamentar antes mesmo delas nascerem, né, na minha gestação. E quando eu me vi naquela situação de todo mundo lhe aborda, você entra, as pessoas que vão te visitar, elas já perguntam, não, ela já vem querendo pegar no seu peito, pô.
É um negócio que é do outro mundo, assim. É. O nível de invasão que as pessoas têm com a mãe quando ela acabou de gestar e tá lá querendo amamentar ou não, é de uma invasão para mim, particularmente, porque estava em um processo onde era muito mexido falar disso para mim, foi bem complicado. Na gravidez, na segunda gravidez já foi mais tranquilo, porque eu já estava muito tranquila, mas na primeira foi bem delicado, foi bem sofrido, e as pessoas já vêm ai, não acredito que você tá dando mamadeira, mas as pessoas não te perguntam. Elas entendem que você está dando mamadeira e que você é um monstro porque você está dando mamadeira. E eu lembro bem, assim, que na época foi muito importante as palavras da minha sogra, que nunca me esqueci disso, porque meu marido só amamentou, acho que 1 ano. Ela só amamentou por um mês. Só amamentou por 1 mês. E ela falava assim pra mim assim, olha, não se preocupa. Tá vendo o Lucas aí? Tá forte, tá grande, sobreviveu. Só mamou 1 mês. Então não tem problema. E isso me confortava, porque uma coisa é você falar do seu filho, outra coisa é eu saber que o pai da minha filha não tinha amamentado, minha filha nem amamentar. Mas é um processo onde as pessoas colocam a mãe numa posição onde tem que amamentar, e aí que tem que amamentar até 2 anos de idade, porque se você não amamentar até 2 anos de idade, gente, cada mulher é uma mulher, cada corpo é um corpo, cada gestação é uma gestação. Tanto de mulher que simplesmente não tem leite. Não produz leite. E tá tudo bem, mas assim, você imagina como é que funciona a cabeça dessa mulher. A cabeça do ser humano que deveria produzir leite e que não produz. Muitas vezes porque o próprio emocional já tá muito mexido ali, né? E assim, tem uma relação absurdamente direta com questões hormonais e emocionais. Sim. Então, enfim. Agora, eu acho que tem muito... Só falando um pouquinho dessa parte da amamentação, eu acho que tem muito isso. Porque, assim, a gente teve uma época, algum tempo atrás, antes das nossas mães, muito provavelmente, e principalmente fora do Brasil, não era uma coisa muito do Brasil, não, que as mães precisavam voltar a ser indivíduos de forma muito rápida. Sim. Então, a amamentação foi retirada de forma muito precoce nesses locais. Então, tinha gente que voltava a trabalhar com 1 mês e parava de amamentar mesmo por escolha própria. Sim. E aí, uma Organização Mundial de Saúde passou a enfatizar a importância de você amamentar, pensando na proteção das crianças, por assim dizer. Porque, de fato, o leite materno é individual, claro, é feito daquela mãe para aquele bebê, tanto é que você não pode... Transfere os anticorpos, né? Você não pode, uma mãe, amamentar uma outra criança diretamente no seio, só com o tratamento do leite dela. Eu mamei no peito de minha... Do quê? Da mulher do meu irmão. Gente... Não é bom não, hein? Então, não sabe. Deve ser por isso que eu sou meio doida. Com certeza. Tá. Mas assim, hoje o que a gente traz é que o leite tem que ser pasteurizado, que a gente chama. Então tem um tratamento. Tanto é que eu fiz doação de leite até 9 meses que eu amamentei B. E eu levava até o hospital fazia esse tratamento e era encaminhado para... Inclusive a unidade onde eu trabalho, para os bebês que estavam internados na UTI da unidade onde eu trabalho. Eu doava para o hospital que eu trabalho mesmo. Eu não sabia disso. Então, assim... Informação importante. Então, assim, o ideal é que não, porque assim, existem, como a gente acabou de falar, anticorpos e determinados hormônios que são passados pelo leite. Que você pode fazer uma contaminação cruzada, que você pode fazer alergia, que você pode causar alguma doença numa criança que não é daquela própria mãe. Então, por isso que a gente orienta a não amamentar dessa forma cruzada. Isso é recente, né? Uhum. Mas, enfim, historicamente foi retirado de algumas crianças essa oportunidade da amamentação e com isso veio a ênfase muito grande de estimular a amamentação. Só que aí é que a gente chega nessa questão que eu concordo muito com você. Eu acho que sim, a gente tem que fazer um estímulo à amamentação, mas a gente também tem que estimular que nem todo mundo vai conseguir fazer isso e que tá tudo bem. Eu acho que minha opinião mesmo, eu acho que isso não deve ser uma escolha do tipo, eu quero ou eu não quero amamentar. Eu acho que não deve ser assim. Eu acho que deve ser assim, você tem indicação ou você não tem indicação de amamentar. Você consegue, a gente tentou e você não conseguiu, ou a gente tentou e você conseguiu. Então, assim, eu acho que a oportunidade tem que ser dada. Mas não... Mas tem um detalhe muito importante, muito, muito, muito importante nessa linha aí do você tem indicação de amamentar e você não tem indicação de amamentar. Eu conheço casos próximos de pessoas que estavam psicologicamente abaladas. Isso é uma não indicação de amamentar. Então, mas assim, sabe? A gente tem, na verdade, hoje, uma desvalorização. A gente tem uma tendência a desvalorizar o emocional. A gente está numa era onde a gente está tentando, e com a pandemia isso veio bem forte, tentar resgatar a saúde mental das pessoas, o que é muito importante. Sim. Mas a gente tem
tem que entender que até onde vai a linha do eu não quero e do eu não consigo. Mas é por isso que Sabe? você precisa de um acompanhamento. Foi logo quando eu falei no início sobre a amamentação. Que se você tiver necessidade, tem um acompanhamento profissional, sabe? Não é você sozinha assim, pra ter quando esse a tipo gente fala de quando a gente fala de decisão. ter acompanhamento profissional, a gente também acaba selecionando o nosso grupo. Porque a gente... Vamos falar aí das pessoas que vivem Tá. em uma condição de vida bem baixa. Mas a Vamos falar gente tem no daquelas pessoas SUS. que... O problema é que não tem divulgação. Entende? Não, e eu falo assim, muitas vezes a gente tá falando de uma situação de miserabilidade tão grande, Sim. onde ela mal tem condição de alimentar o próprio corpo antes de alimentar o bebê, para ela conseguir... A gente deveria ter um sistema de saúde que funcionasse. A gente sabe que na prática não funciona. Então, esperar, por exemplo, que essa mãe tenha esse discernimento de, olha, eu não tô conseguindo, mas então eu tenho que ter ajuda. Sabe? É por isso que eu acho que eu não gosto de extremos. Eu não gosto de... Eu tenho muito cuidado. É um processo diário, porque a gente passa por isso todos os dias. Mas desde que eu entendi que eu tinha que meter a minha cara na rede social, é um exercício que eu faço todos os dias. Isso que eu vou falar aqui... Será que eu não vou magoar alguém? Será que eu não vou atingir alguém? Será que eu não vou ferir alguém? Porque a gente fere, né? Sem perceber. Então, por exemplo, quando a gente coloca, por exemplo, uma mãe que está numa situação de falta de saúde mental para a amamentação, mas tem todos os indícios, tecnicamente falando, de quem poderia amamentar. Fisiológicos. Né? Fisiológicos, isso. Só que só ela sabe como é que a cabeça dela tá funcionando em relação àquilo. Então, no momento que você fala assim, ó, não que você tenha falado, eu tô falando de um modo geral, né? Sim. Mas quando a gente coloca a mãe numa situação de, mas então, você tem leite, você produz leite, você tá bem, Mas é você isso. pode amamentar. Até que ponto vai a capacidade, porque eu quero falar disso. As doenças emocionais, elas são muito silenciosas. Mas deixa eu te falar, a gente tem, dentro da pediatria e da obstetrícia, principalmente, um olhar muito diferenciado para isso. Exatamente pelo que você trouxe da questão do puerpério. A gente já sabe Sim. que é um momento de vulnerabilidade tamanha que sim, eu posso ter uma doença psicológica que me impeça de ter algo que seria fisiológico. Sim, então a sim. gente tem esse olhar um pouco diferenciado. A gente respeita muito mais depressão pós-parto, Sim. baby blues, que é uma coisa que Pois é é. muito pouco falada, mas que agora tá aparecendo mais. O que é baby blues? Baby blues é quando você tem uma tristeza importante, mas você não classifica ela como depressão, você não rejeita a criança, mas Sim. você tem dificuldade no cuidado. Então, assim, Sim. não chega a ser uma depressão, não é aquela coisa que você vê uma pessoa que tá em cima de uma cama, que não quer comer, que não quer falar, que não quer fazer nada, mas você tá vendo que tem uma tristeza, que tem alguma coisa estranha, que era pra ela estar se comportando de uma forma com relação ao filho dela e que ela não tem essa vinculação. E geralmente a gente vê isso logo após o parto. Então, são pessoas que a gente consegue identificar antes de terem alta pra casa, às vezes. Então, às vezes, a gente consegue tratar um pouquinho melhor essa questão do emocional da mãe, de uma forma tranquila, porque até os 15 dias de vida, pelo menos pós-parto, né? 15 dias do bebê e 15 Sim. dias pós-parto, existe um acompanhamento médico. Entendi. Porque ela vai ter que voltar no obstetra pra tirar ponto, Sim, ela vai ter sim. que fazer revisão de parto. Sim. Então, Nesse eu tenho começo, como dar esse funciona. diagnóstico nesse início. Sim. Entende? Entendi. Mas assim, só voltando ao que a gente tava falando, Volte, pra eu não vá. me perder. Então, assim, eu nunca tive problema pra amamentar. Então, esses primeiros dias com o Bernardo foi muito tranquilo. Porque não tinha problema em pegar ele no colo, eu nunca tive dificuldade em trocar, em dar um banho. Então, eu sabia né? fazer as coisas básicas. A parte médica ajuda toda. Eu aí sabia nessa hora. fazer as coisas básicas. Mas a partir desse momento que ele deixou de ser um recém-nascido e que eu comecei a cuidar de uma criança, eu comecei a ter dificuldades. Sim. E aí eu sempre conto essa história que as pessoas, às vezes... hoje eu dou muita risada também, mas enfim. B pequenininho, eu tinha uns 6 meses, 7 meses. E ele tava começando a engatinhar. Ele já engatinhava, na verdade. E tava nascendo o dentinho. E aí foi a primeira queda, assim, que ele teve, sabe? Sim. Que aí ele tava engatinhando, o nosso cachorro baba muito em casa. A mãozinha dele escorregou na baba do cachorro. De Isis, ele tem o dobro do tamanho de B, gente. Ele é quase metade do tamanho de Isis. Não, acho que ele impede o seu tamanho, fala a verdade. Ele bate as patinhas na minha barriga. Pronto, então, né? Pra você ver o cachorrinho que ela tem em casa com o bebezinho. Ai, o bebezinho adora ele adora o bebezinho. Hoje é ótimo, né? Mas imagino os sustos que você não já levou Alguns. ao longo desse processo. Eram alguns encontrões. Pois. Enfim. E aí, ele escorregou a mãozinha na baba e a boca foi direto no chão com o dentinho nascendo e o sangue desceu na hora. Sim.
que a médica faz? Não sei. Porque a mãe começou a gritar. No meio da sala. Alô, O pai tava do lado e dizia, amor, a boca dele tá sangrando, amor. Aí ele olhou pra mim e fez assim, tá, e você é pediatra? Não, eu sou a mãe dele, eu não sou pediatra. Sim, sabe? sim, Então, claro. nesse momento que eu comecei a ver assim, não, gente, tem coisas que eu não preciso saber. Eu não preciso Exatamente. me cobrar isso, Não, porque assim, é meu filho e ali tá envolvida a minha parte emocional, que é assim, completamente diferente. Sim. Eu fui, peguei ele, fui lá, olhei a boquinha, vi que estava sangrando, botei gelo, fui. Mas eu me desesperei até o momento que eu voltei em mim e disse assim, não, eu preciso ser adulta, porque eu preciso cuidar dele, que não tem noção do que tá acontecendo. Sim. Então assim, não é que eu voltei a ser médica, eu voltei a ser adulta. Entendi. E aí eu fui lá e tal, dei o cuidado a ele e tudo mais. Depois liguei pra pediatra, falei que tinha acontecido, se eu precisava fazer mais alguma coisa. Então, a partir dessa situação, eu comecei a ver que eu preciso falar com a minha pediatra. Que eu não Sim. sou a pediatra do meu filho. Então, eu comecei Importante isso. a dar notícias, a telefonar. Às vezes eu fazia só assim, ó, eu só tô te avisando que tá acontecendo isso, 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 isso. E que eu já fiz isso, isso, isso e isso. Você tem mais alguma orientação a dar? Porque tem coisas que eu Mas sei. Então eu sou médica, eu não sei. Porque eu também era assim com a minha pediatra. Eu Mas só é ligava isso. pra avisar. Eu Tem fazia coisas tudo. que você sabe, Sempre. mas tem coisas que você não sabe. Por exemplo, eu tive ele pequenininho também, que teve um febrão, 2 dias seguidos, batendo 39, 39,5, que eu tava com o bebê em casa. Talvez você pegasse suas filhas e dissesse no primeiro 39,5 mandasse pra emergência. Eu não, porque minha pediatra é de outro mundo e nunca deixou eu fazer isso. Mas é o mais comum. Entende? É na via de primeira regra, febre muito alta, é você mandar seu filho pra emergência, né? Levar pra emergência. Só que assim, ele não tinha mais nenhum outro sintoma. Eu fiz, não, eu vou falar com a pediatra que tá tendo febre, mas eu vou ficar em casa observando ele. Pelo Até o menos 24 momento. horas, né? Até o momento que eu fiz assim, ó, ele tá muito molinho. Ela fez, se você tá achando molinho, traga ele na emergência. Porque assim, o olhar é diferenciado também, querendo ou não. A Sem gente dúvida. presta mais atenção. Mas eu também já tive situações de ele ter febre e eu não perceber. Quem percebeu foi meu marido. De pegar ele na cama e dizer assim, amor, ele tá com febre. Não, ele tá todo enroladinho no pijama. Tira o pijama que melhora, porque tá fazendo calor. E ele tava fazendo febre. Então, assim, eu consegui com o tempo, mas ainda passo dificuldades, de lembrar que eu sou mãe e não pediatra dele. Sim, Mas não é fácil. É muito importante. E a gente coloca também médico num pedestal, né? Assim, a população, de um modo geral, ela tende a enxergar os médicos como heróis. Então, você não pode ser um ser humano normal. Você não pode fraquejar. Você não pode tirar a sua capinha ali de super-herói e ser uma pessoa normal. E a gente precisa desconstruir essa ideia também. Porque eu imagino como não deve ter sido projetada... Ai, não sei, tô só especulando. Mas como, via de regra, não é projetada em você tantas expectativas, né? Do meu marido. Porque O meu marido olha... começa dentro de casa, O meu marido né? olha pra mim e faz assim, mas você tem que saber o que fazer, porque você é médica. Fiz, tá, mas eu sou a mãe dele. Então, não, eu não sei o que fazer agora. A gente vai precisar ligar pra pediatra. Mas meu marido faz isso. Toma o quê? Que dose? Eu fiz, mas você não quer saber pra que serve? Não, você é médica, me diz o que é que eu tomo. Sabe? Eu imagino como isso é projetado. E assim, que bom que você sabe distinguir. Que bom que você consegue se colocar. Porque eu acho que a maioria das mães, ou das médicas, enfim, né? Dentro desse contexto aí, talvez não saibam. Eu acho que independente de você ser mãe, independente da sua profissão, independente de você ser médica e pediatra, inclusive, porque é pior, né? Você trabalha com criança, então a cobrança vem em dobro. Mas eu acho que além disso, nós, mães, todas, temos um sensor que é do tamanho do universo. A minha pediatra, ela me ensinou, e ela foi uma pessoa fundamental na minha vida, assim. É, na verdade, pediatra das minhas filhas até hoje, desde que Júlia nasceu. Júlia tem 13 anos de idade. É uma pessoa que eu não consigo conviver distante, porque a gente já não tem mais uma rotina de visita frequente, mas é uma pessoa que a gente tem uma dor na unha, é pra ela que eu recorro. E é uma pessoa que conhece minhas filhas, assim, de uma forma surreal, mas que ela sempre me disse, o seu feeling é muito grande, confie em você, confie no que você está sentindo. Então, em muitos momentos, ela me dava muito poder, porque, de fato, as mães têm muito poder. E ela não tem aquela figura daquele médico que quer ser o super poderoso. Ela não se coloca nessa condição, ela nunca colocou. Então, ela sempre se colocou como alguém que era minha auxiliar. E eu lembro que, quando as meninas eram pequenas, eu tinha muito isso de resolvia, porque
Meu negócio é resolver o problema. Então não me traga problema não, que ele vai ser resolvido de uma forma ou de outra. Então quando eu chegava com um pepino de tá com dor de cabeça, tá com febre e tal, eu já resolvia e eu só ligava pra ela depois pra dizer o que eu tinha feito. Era muito engraçado, porque ela falava assim, eu vou lhe dar um CRM 171. É isso. Porque você é isso. Eu não tô entendendo qual é a parte que eu entro. Só que assim, aí depois eu falava, mas eu fiz certo? Ela fez, né? No fundo, eu sabia que estava certa. Porque sempre que eu tinha dúvida, sempre que eu não estava segura pra fazer, eu comunicava a ela antes. E assim, tem uma coisa que, trazendo agora pra pediatria, né? Que assim, eu acho que dentro da pediatria, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Porque assim, a gente olha a medicina como um todo. Geralmente, quem não é da área de saúde, enxerga o médico como um médico generalista. Tipo assim, Sim. eu sou pediatra, mas eu tenho que saber o que é uma fratura de um dedão do pé. Advogado também é a mesma coisa. Pois. Igualzinho. Então, a grande maioria das pessoas, assim, você é médico, você tem que saber tudo, né? Que não dá, mas enfim. E dentro Como da se todo médico pediatria... fosse clínico geral, né? Exato. E dentro da faz pediatria, a gente tem muito isso de... Não, eu não sei tudo. E sim, você é mãe. Então, quem tá vendo o seu filho todos os dias, quem conhece o seu filho, é você. Eu tô Sim. aqui pra te ajudar no cuidado do seu filho, mas é você que cuida dele. Sim. Então, isso é um pouco mais comum na pediatria do que no resto da medicina. Sim, Isso é um sim. pouco mais tranquilo. E a segunda coisa que eu acho que remete a você é que quando o pediatra é bom, ele sabe orientar os pais. Então, às vezes, você tem uma mãe que é muito mais tranquila de lidar com adoecimento e com intercorrência, com qualquer coisa com seus filhos, porque ela já foi bem orientada e a pediatra já passou uma segurança pra ela. É verdade. Então, assim, você já sabia mais ou menos o que fazer. E quando acontecia isso ou aquilo. Então, você É. resolvia e depois você falava com ela. Tudo bem. Mas se você não tivesse nenhuma orientação dela, ia ser muito mais difícil você tirar da sua cabeça o que é que você ia fazer naquela determinada situação. Sim, Entende? Sem dúvida. Então, assim, Não, eu acho que isso vivi é muito alguns importante. Casos, assim, eu lembro que Ju, quando tava bebezinha, caiu da cama uma vez e foi desesperador, né? Porque assim, caiu da cama, bateu a cabeça, eu entrei em pânico total. Eu lembro que o Lucas estava viajando e eu tive que levar ela no hospital sozinha, porque tinha que fazer uma tomografia, porque depois ela fez vômito, foi bem intenso. E eu nunca vou me esquecer, assim, acho que a Júlia tinha, sei lá, uns 9 meses, não tinha nenhum ano. Mas eu nunca vou me esquecer do quanto ela foi fundamental. Ela falou assim, ó, estamos indo pro médico juntas. Eu estou do seu lado. Eu estou com você. Então, assim, sabe, vou até falar o nome dela, né? Doutora Cristiane Ascioli, porque assim, ó, mora muito no meu coração, assim. Se alguém precisa de uma pediatra, meu Deus do céu. Ela é uma pessoa de outro planeta. Então, assim, ela me fala, e na hora que ela me disse, eu estou com você, confia em mim. Eu estou com você, a gente vai juntas. E ela estava sempre do meu lado. Então, ela, de fato, sabia me orientar. E, assim, eu lembro que eu fiquei tão traumatizada com a história da queda, que depois, e de Júlia caiu outra vez depois, né? Que eu sou uma mãe normal. Maravilhosa. Eu sou o quê? Eu sou uma mãe normal. Você é a melhor mãe que Júlia Porque poderia ter. Não existe esse negócio de, que meu filho não cai, minha filha caiu, tá? E tá tudo bem, tá viva, tá tudo ótimo, graças a Deus. Mas assim, não era, né? Porque a gente às vezes passa por um processo de, eu tô tão culpada. Na primeira vez eu me culpei, mas depois eu entendi que tem horas que, meu amor, a criança vira 5, e aí não dá. E você em casa, cuidando de comida, cuidando de... Ou seja, né? Não é fácil. Com certeza. Mas esse processo dela ter passado essa segurança, do papel da pediatra dentro da família, dela ter me dito que eu não ia estar sozinha e que ela, de fato, nunca me deixou sozinha mesmo. Desde ir numa emergência comigo ao dia que Liz não queria comer, assim, na fase de introdução alimentar, que era bem difícil. Bem difícil. Liz era tão mimada que eu dava comida e Liz fazia o quê? Vomitava. Não, ela vomitava real. E aí eu liguei a primeira vez pra doutora Cris, me ajuda. Ela vomitou. Aí ela, respire fundo. Isso é manha. Eu comecei, não pode ser manha, tá passando mal. É manha, vá por mim. Você vai limpar tudo, você vai começar de novo o processo, você vai olhar no olhinho dela e vai dizer, agora vamos comer. Aí eu falei, eu não vou conseguir. Você vai. Eu não vou, não sou capaz. Você vai. Só que nesse momento, a gente entra num assunto que é essencial, que a gente, inclusive, nós duas, pessoalmente, conversamos muito, que é sobre educação infantil. Eu tive a primeira noção do que era educar alguém no dia que a menina nasceu.
Então você entende assim, a gente entra num processo de quando é que eu posso começar a chamar a atenção? Sempre. Quando é que eu posso dizer o que pode e o que não pode? E aí eu tô falando de um processo que eu vivi quando minha filha tinha 6 meses de vida, 6, 7 meses, e que é manha. Como assim um bebê de 7 meses faz manha? Faz. E faz mesmo. Ela disse, você vai fazer isso hoje. E amanhã, se ela fizer de novo, você vai repetir o processo. E eu me lembro que Liz fez isso durante 3 dias. 3 dias. Se não fosse ela, eu teria desistido, porque eu tinha certeza que ela tinha alguma doença grave. Alguma coisa que fazia a comida voltar. E aí entra muito de ser pediatra. Eu tive também pouca dificuldade na introdução alimentar de B por conta disso. Porque assim, ó, minha babá ficava desesperada com o fato dele não comer. De 6 a 7 meses, meu filho não comeu absolutamente nada. Ele ia, pegava comida, amassava, tacava no chão, passava na boca, cuspia de novo. Ele não comeu absolutamente nada. Se eu não sou pediatra, eu ia dizer, pronto, né? Meu filho vai morrer de fome. Com 6 meses ele não comeu. Então você ia pra melhor parte. Você dava danoninho, você dava, né? É quando tudo a gente que começa, não deve, né? É porque no auge do desespero da mãe, eu nem julgo. Porque no auge do desespero da mãe, se ela não tem orientação, ela vai pro que é mais fácil. Exatamente. O menino vai morrer de fome. Exatamente. Você não vai deixar, né? Como eu sou pediatra, eu sei que 6 meses não é comida que alimenta a criança. É leite materno. 7 meses é leite materno. 8 meses é leite materno. 9 meses é leite... Leite materno, desculpa, gente. Eu tô falando que é leite, né? Leite, porque pode sim. ser leite artificial também. Sim, sim. Enfim, mas assim, o que alimenta a criança até 1 ano de idade é leite. Não é comida. Comida tá juntando. Quanto mais ele comer, menos ele vai mamar. Mas se não tiver comida, tem peito, tem leite, supre, né? Entendeu? Então, assim, eu não me desesperei quando ele não comeu do 6º até o 7º mês. Por quê? Porque ele tava mamando livremente. Mas minha babá ficava, mas dona Isa, ele não comeu nada. E eu dizia, tudo bem. E por que você vai desrespeitá-lo? Porque tem muito isso. A criança não sabe que ela não pode comer. Gente, é o corpo dele. Ele sabe. Meu filho hoje, com 1 ano e meio, tá comendo. E quando chega enfim, perto do fim do prato, que ele está de barriga cheia, ele fala, não. Sim. E eu paro de dar a comida dele nesse momento. Por quê? Porque ele tá satisfeito. Sabe? Não é manha. A criança fala que não quer, porque ele não quer e você tem que respeitar. Ah, tá com o nariz corizando um pouquinho, tá meio molinho, não quer comer. Tem que comer pra ficar forte. Não, o corpo dele tá dizendo que naquele momento ele não tá bem pra receber comida. Quando ele tiver com fome, que é quando ele tá na recuperação da doença, ele vai passar a comer. Mas aí tem que insistir no leite, né? Pra não desidratar. Eu não vou dosar. Eu vou dosar, obviamente, né? Eu não vou deixar ele completamente sem comer nada o dia inteiro, porque Sim. leva a desidratação, como você tá falando. Sim. Mas eu não vou insistir e colocar dentro da boca da criança e fazê-lo comer. Aí entra a parte de ser médica nesse momento. Porque Entendi. você tem limites. E geralmente o que a pediatra te orienta, você vai oferecer quantas vezes forem necessárias. Isso. Mas não quer dizer que ele vai ter que comer todas as vezes. Pra mim, não tinha. Eu acho que foi a pior fase. A pior fase. Se você me perguntar assim, de tudo que é ser mãe, olha que eu tenho uma filha adolescente, né? Porque eu estou enfrentando o quê? Estou no olho do furacão. Melhor estou fase. no olho do furacão. Depois daí é só correr pro abraço. Passou dessa fase ilesa, a gente corre pro abraço, meu amor, porque não tem mais como dar errado. Mas assim, mesmo com a adolescência, pra mim a pior fase de um bebê, da vida de um ser humaninho, é a introdução alimentar. Muito difícil. A gente tem que ter muita paciência. A gente tem que ter um exercício de respira fundo, mamães, yoga. A gente ouve musiquinha relaxante, porque a vontade que você tem, 90% das vezes, é pegar todo o prato, jogar pra cima e dar leitinho a vida toda. Toda. Porque se você dá leitinho a vida toda, é fácil, ele quer sempre, né? É. Só que aí a gente sabe dos prejuízos que vai causar lá na frente e que não é importante respeitar isso. Mas assim, aí o papel do pediatra é essencial. E assim, eu acho que o da introdução alimentar especificamente, eu acho que a expectativa... Na verdade, eu acho que tudo na maternidade é a questão da expectativa.
Porque assim, com 6 meses, você quer que seu filho coma um prato de comida. Na verdade, E, ninguém tipo, é que a gente gente, quer que não- coma um prato. Eu acho que tem muito assim, pelo menos comigo aconteceu assim. Tem muito de você falar assim, ai, gente, vai começar com as frutinhas. Aí você quer que ele abre pegue uma aquele maçã sorriso. inteira e Isso. devore a maçã. Pois é. Tipo, gente, como? Ai, não gostou de maçã. Aí Gente, você veja bem, tenta todas as frutas. Ele e- nunca colocou uma maçã na boca. Sabe? Eu Tipo, acho que é bem pensa aí isso. numa comida que você nunca comeu e que alguém É. coloca na sua boca e que você tem que comer o prato inteiro. Se você não sabe nem do que se trata, sabe? E que tá então, tudo bem assim, você não gostar também, porque você não precisa gostar de tudo. Não precisa gostar de todas as frutas. Ele não precisa gostar de todas as verduras. ele só tem que experimentar Ele só todas. precisa experimentar todas. Exato. Eu tinha um combinado. Mas aí quando as meninas eram maiores, né? Eu tinha um combinado lá em casa que era, depois que elas já falavam, 2 anos, 3 anos, eu falava, ó, você pode não comer o que você quiser, mas você é obrigada a experimentar tudo que eu te der. Tudo. E eu nunca me esqueço de a primeira vez que ela comeu sushi, né? Não, acho que foi só o sashimi, só o salmão. Foi um processo de, como assim? Botar na Sabe boca. isso aqui? Então, ó, ok, você não precisa gostar. Se você me disser que você não gosta, eu não vou te oferecer mais. Mas você precisa experimentar. E hoje as duas são apaixonadas por comida japonesa. Na verdade, eu não tenho problemas com comida de um modo geral, assim. Porque esse combinado era muito forte. Então, eu não tenho muita paciência com criança que faz. Que manha. Eu não gosto disso. Mas Muitas aí, vezes ele nem triscou na vou comida. pegar um gancho disso. Meu filho não fala maravilhosamente bem ainda, obviamente, porque ele tem 1 ano e meio. Ele fala algumas poucas palavras, mas ele se comunica. Beleza. A gente já começou a dar frio. leite pra ele. Derivados do leite, né? Queijos e tudo mais. E aí eu cheguei lá em casa hoje com um queijo que era um pouco mais escuro. Ele era quase marronzinho, assim. E aí ele viu em cima da mesa. Geralmente, quando ele vem em cima da mesa, ele pede imediatamente, porque ele é louco por queijo. Ele viu esse e não pediu. Achei estranho. Beleza. Fui lá e ofereci. Filho, toma aqui um queijinho. Não. Filho, é queijo. Não. Filho, é queijo, amor. Você adora Não tem a queijo. mesma cara do queijo que ele tá acostumado, pô. Você adora queijo. Abriu a boca. Comeu o resto do pedaço. Então, assim, mas tem 1 ano e meio. Ele tá falando, não vou oferecer mais. Calma, existe isso. calma. Vai 1, vai 2, fala de novo. Pede pra ele cheirar, pede pra ele pegar. Às vezes é só isso. Quando ele vê que tem a mesma consistência na mão, ele lembra do que é e ele E experimenta. eu até já te diria mais. Ainda nessa idade, eu já faria esse combinado. Tudo bem, se você não gostar, mas vamos provar? É novo. É um queijo novo. É uma fruta nova. A vida dele vai ser feita de descoberta de coisas novas ainda. E a durante gente tem muitos e muitos muito anos. isso de dizer assim, ele é muito pequeno, ele não entende. Ele Ai, entende. isso me mata. Ele Entende tudo. Tanto entende que te desafia, né? Eu tenho uma frase que me guia, que é assim, a educação é um ato de repetição. Quem vai ganhar é justamente aquele que conseguir manter a palavra até o final. Porque repare que 90% das vezes que você cede para uma criança, e isso já vale para B que tem 1 aninho, 90% das vezes você cede porque você está cansada. Exatamente. E você entra no processo todo de cansaço da sua vida e tal, e aí você fala 1 vez, 2 vezes, 30 vezes, 50 vezes, só que eles não cansam. Então você precisa ser mais forte. E aí você só consegue educar quando você consegue vencer esse primeiro desafio, que é o da repetição. Então ele vai repetir 1000 vezes e você vai repetir 1000 vezes em uma. Só que é nessa 1000 vezes em uma que você vai dizer pra ele quem manda. Então esse processo, assim, lá em casa era muito inegociável. Até E eu hoje acho que eu não tenho a precisa regra. ser. Desculpa te interromper. E eu acho que não precisa ser uma coisa que seja traumática, por assim dizer. Não é bater o pé, eu quero que você faça isso agora e ponto e acabou. Não é Eu isso. nunca fui assim. É dizer, você precisa tomar banho. Filha, você precisa tomar banho. Isso. Filha, você precisa tomar banho. Filha, você brincou o dia inteiro. E você precisa tomar banho. E você não precisa sair de você e do seu eixo, por mais que isso seja o mais tentador Difícil, possível, né? Mas você precisa entender que em determinadas situações você tem razão. E que sim, você vai ter que ganhar, entre aspas, a disputa. Né? E aí vai insistir. E tudo nessa hora conta. O tom de voz conta. O seu olho no olho conta. A sua firmeza em não voltar atrás. Então, assim, eu sempre dizia, olha, a gente tá fazendo um combinado. Não vai haver nova combinação. O combinado é esse. Você vai parar aqui, você vai brincar até, sei lá, 5 minutos e você vai entrar no banheiro e tomar banho. E aí, se dava aquele tempo e não entrava no banheiro, aí entra num processo que é totalmente diferente pai e mãe. O pai ficava, vai tomar banho.
vai tomar banho, vai tomar banho. Eu falava, sabe por que não te obedece? Porque você tá o tempo Tá daqui, inteiro mandando lá. e tomar banho. Sabe o que eu fazia? Eu parava diante da porta, cruzava os braços e dizia, estou lhe esperando. Para quê, mamãe? Você sabe para quê. Eu estou na porta do banheiro. Você sabe qual foi o nosso combinado. Acabou. Ela desmontava e ia pro banheiro, porque ela entende que aquele momento é inegociável. E até hoje, Júlia tem 13 anos de idade. E eu falo, existem coisas que são inegociáveis. Exatamente. Então, isso não é pauta de discussão. Se eu estou dizendo que não negocia, não negocia. Minha mãe, a gente pode negociar isso aqui? Se for uma coisa que eu posso flexibilizar, ok, a gente pode. Mas assim, eu sou muito enfática, sabe? Então, filhos precisam de limites. E a gente precisa entender que dar limite é dar amor. E hoje, eu acho que a maior dificuldade dos pais é justamente dar limites. Porque ele entende que dar limites é dizer não. E dizer não é chato. Mas dizer não é necessário. Se a gente vivesse numa sociedade onde as crianças escutassem mais nãos, a gente não teria tanto problema de adolescente que a gente tem hoje. Que é bem triste, né? Eu só acho assim, só pra finalizar, né, nessa fala. Eu só acho assim que a gente só precisa... Porque eu acho que evolui-se a educação também, né? O que se fazia há 30 anos atrás, a gente não necessariamente precisa estar fazendo hoje. Isso. Né? E cada um pode fazer do seu jeito também. Não tem livrinho escrito, não, Sim. gente. Qual é a regra? Você vai encontrar a sua fórmula. O que funciona dentro da sua casa, com o seu filho, com você. O que faz sentido pra você, né? Sim. Eu acho que o importante é você saber assim, ó. Existem nãos que são inegociáveis, como a gente está aqui discutindo. Mas a gente precisa parar também para refletir. Quais nãos são inegociáveis? Isso. Porque às vezes, por exemplo, eu tava esse final de semana, a gente fez uma viagem, enfim, e aí começou a chover e tinha uma poça de água. Ah, não vou deixar meu filho brincar na poça de água. Eu deixo. Gente, mas era uma poça de água de chuva, não era esgoto, não era... Por que é um não tão categórico ele brincar numa poça de água? Você, quando criança, nunca brincou na poça de água, você nunca tomou banho de chuva, sabe? Então, assim, eu acho que também vem disso. Tem que ouvir nãos, tem que ouvir nãos. Mas tem nãos que nós damos pura e simplesmente porque já tá aqui, ó, Já medular. tá verdade, já tá, tipo, verdade. reflexo, que eu tenho que falar não para tudo para meu filho. Que você não para pra pensar, mas por que não? Então, eu concordo, tem que ter limite. Tem coisas que vai ser do meu jeito e ponto e acabou. Mas tem coisas que... deixa ele fazer isso, não vai fazer mal a ele, ele vai se divertir. O que eu acho sabe? que é o erro que a gente comete é dar não ou dar sim por preguiça Sim. de resolver a situação. Sim. Muitas vezes, eu já dei muitos. Hoje eu falo isso porque eu já passei por isso na minha pele. Então, muitas vezes você dá não porque você não quer ir lá. Você não quer saber o que ele quer falar. Você não quer. Ai, filho, não pode não. Então, porque você tá ali naquele momento de preguiça real. Eu não falo quando você não pode, né, efetivamente. Sim. Mas às vezes você tá num domingo, em casa, descansando, não tá afim. Pra não se estressar, você dá muito não. Ou dá muito sim. Sim. Né? Ou tudo pode. Ou é extremamente permissivo porque você está com preguiça de ir até a situação. Então, assim, o papel de pai, de educador, pra mim, ele funciona 24 horas por dia. Então, se eu estou com meu filho, eu estou no papel de educador. E aí a escolha é minha também. E é se isso, hoje o dia é livre, tá tudo certo. Você mas foi escolheu combinado. ser pai e mãe, né? É. Na grande maioria das vezes você escolheu. Por verdade. mais que tenha sido um acidente, você fez Não, algo que claro, gerou uma gravidez. claro. Você escolheu ser pai e mãe. Então você Com assuma certeza. a responsabilidade de que você escolheu ser pai e mãe. Né? É verdade, com A gente certeza. precisa marcar um podcast só disso. Vamos marcar. Obrigada. Vamos marcar um podcast para falar de educação infantil, que todo mundo ama. Isis, amei. Obrigada por sua presença. Obrigada por contribuir. Obrigada por vir ao nosso podcast, soltar a sua voz. Porque todas as vozes femininas precisam ter espaço. E eu fico assim, ó, maravilhada. Cada vez que sai uma voz nova daqui. Vamos colecionando vozes e vamos inspirando outras mulheres. Vamos motivando outras mulheres. Eu costumo dizer que de mãos dadas a gente vai muito mais longe. E o nosso propósito aqui no podcast é justamente isso. Abrir espaço para que pessoas normais... Muitas vezes as pessoas me perguntam, né? Mas você vai levar quem lá? Mas é uma pessoa de onde? Eu falei, então, gente, não estamos fazendo um podcast para famosos. Estamos dando a oportunidade de vocês conhecerem pessoas que são iguais a você. Pessoas que são reais, que são de verdade. E assim, claro que eu tenho certeza que a gente vai chegar o dia que a gente vai receber muitos famosos aqui neste ambiente. Mas nesse primeiro momento, eu acho muito importante que a gente, de fato, valide a voz de Maria, de Ana, de Isis, de Celine. Porque nós somos tão fodas quanto qualquer outra mulher. A diferença é que nós muitas vezes não temos espaço para dividir a nossa história, para inspirar outras mulheres. Então aqui, meu amor, é o espaço. Aqui é o nosso lugar. Obrigada, viu, meu amor? Eu que agradeço.
Eu queria dizer que é uma experiência maravilhosa. Eu acho que, assim, é um espaço que, assim, como a gente veio com esse tema, né? Ah, porque você é médica, você não é gente. Assim, veja bem, eu passei por várias situações que várias pessoas passaram dentro de casa e não são médicos, né? E não sabiam o que fazer. Então, assim, eu acho muito legal isso de trazer experiências, de você se ver no outro, né? De você se espelhar no outro, saber que não, gente, isso é comum, isso é normal. Vamos aceitar Somos mais todos iguais, algumas né? situações que parecem inaceitáveis, né? E eu quero agradecer pelo espaço, que foi muito maravilhoso. Adorei nosso papo. Até a próxima. Vamos marcar muitos Até. outros. Beijos de amor e até a próxima. Beijo, gente. Tchau, tchau.